Nós estamos indo para a nona semana aqui do nosso programa, né? Estamos evoluindo nas nossas ideias. Eu sei que tem muitos de vocês que ainda precisam refinar algumas entregas, né? E a gente vai continuar com as semanas seguintes nos projetos de vocês, né? Olhando para as necessidades de cada um. Como eu falei já na semana passada, né? Nós, em termos de entregas, nós só temos mais uma entrega para fazer, que é o pitch de negócios de vocês. E basicamente, tudo que a gente construiu até agora, né? Ele é para fazer um bom pitch, né? Não porque o pitch é o mais importante de tudo, mas porque o pitch ele é o momento em que a gente consegue finalmente, né, condensar nossa ideia de uma maneira que seja atrativa para o grande público, né? Então, quando a gente vai construindo a nossa ideia aqui ao longo do programa, nós vamos trazendo elementos complexos, né, para aquilo que a gente está construindo, e essa complexidade toda para nós não aparece, porque como a ideia está muito clara para nós, né, enquanto criadores, empreendedores, muitas vezes essa clareza não se manifesta na nossa fala e no momento em que a gente faz as nossas apresentações. Então, o pitch é justamente essa maneira que nós encontramos de trazer para um público leigo, menos entendido, que não participou do nosso processo, a ideia que a gente construiu ao longo de toda essa jornada, né? E a questão aqui, né, o que, para que ele serve e como é que ele deve ser pensado, elaborado, né? E é isso que eu vou trazer para vocês hoje. Bom, o pitch, talvez vocês lembrem de alguns filmes assim norte-americanos, né? Em que aquele funcionário de uma empresa, né, que está escondido lá num local, mas tem uma ideia sensacional, mas nunca tem a oportunidade de apresentar essa ideia para ninguém, porque, né, ele está num local escondido, não tem contato com a alta gestão. E aí um dia esse cara encontra no elevador o principal diretor da empresa, o CEO daquela organização, e ele tem ali o tempo de subida do elevador para provar para o CEO que, né, ele tem uma ideia viável, que faz sentido, que vale a pena, né? E se ele não conseguir convencer esse diretor, esse CEO, nesses minutos aí de subida do elevador, ele perdeu a oportunidade da vida dele, né? E é basicamente esse o espírito de um pitch, né? É a gente olhar para alguém que vai nos dar uma oportunidade, ou um cliente, ou um investidor, e em poucas palavras, nesse tempo aí de subida de elevador, a gente conseguir convencer essa pessoa de que a gente tem um produto, né, que faz sentido para ela, no caso de um pitch para o cliente, ou uma ideia de negócio promissora, no caso de a gente estar falando com o investidor. Então, o pitch ele pode ter dois grandes públicos, né? Um é o pitch de cliente, né? O pitch de vendas, em que a gente vai fazer então uma apresentação sobre o nosso produto para convencer alguém a comprar esse produto, né? E o outro é o pitch de investimentos, que é quando a gente vai convencer o investidor, ou uma pessoa que quer aportar recursos em um negócio, de que o nosso negócio é viável e promissor, né? Então, vocês ainda não estão, né, no ponto de fazer um pitch de vendas, por exemplo, até porque a maioria de vocês não tem um produto finalizado, né, um produto disponível para venda. Então, o nosso pitch aqui, o que a gente vai elaborar como entrega do programa, é um pitch de investimentos, em que vocês vão trazer, né, para um conjunto de potenciais investidores uma ideia de negócios, e vocês querem provar para essas pessoas de que o negócio de vocês é viável, né, e de que ele tem potencial de crescimento. Então, o nosso foco aqui nessa apresentação é convencer investidores de que nós temos uma ideia boa de negócios, né? E o que é uma ideia boa de negócio, né? Então, tem 3 pontos que eu gosto de ressaltar para um bom pitch de investidor, né?
O primeiro, para eu ter uma ideia boa de negócio, eu preciso ter um problema bom de mercado, né? Então, um problema que seja real, que afete de forma significativa um grupo de pessoas, né? Então, o primeiro ponto para a gente ter um bom negócio, né, um negócio potencial, é nós termos um problema de mercado bom. Né? Então, a gente precisa mostrar para o nosso investidor que nós entendemos muito bem desse problema, né, que a gente conhece e validou esse problema. Esse problema é real, existe, afeta as pessoas de uma maneira significativa, tão significativa que elas estariam dispostas a pagar para resolver esse problema, ou então a usar a nossa solução para resolver esse problema. Né? O segundo ponto que eu gosto de ressaltar sobre o pitch, né, que eu acredito que tem que ficar muito claro, é o mercado. Né? Nós termos uma parcela significativa de pessoas na área geográfica que a gente pretende atender, que sente esse problema, que é afetada por esse problema, e que sustentaria o nosso negócio numa perspectiva ou de usuário ou de pagante, né, de cliente. Então, o que significa dizer isso? Bom, tem um problema bom que afeta as pessoas de uma forma importante, e eu tenho um grupo grande, significativo de pessoas que é afetada por esse problema na região geográfica que eu quero atingir. Quando eu falo pessoas, vocês podem entender empresas também, quando a gente fala de negócios business to business, né? Então, eu posso falar uma parcela significativa de empresas que sentem esse problema. Então, esse é o segundo ponto. Bom, eu tenho um problema bom, um bom mercado, né? Um mercado grande o suficiente para sustentar meu negócio. E, por fim, aí sim, eu tenho um produto que é diferenciado. Eu tenho um serviço, um produto, né? Uma solução que atende de forma melhorada aquele problema, que faz que resolve aquele problema de uma forma que ninguém consegue resolver ainda hoje. Né? Então, esses três elementos eles têm que estar muito claros no nosso pitch. Né? Qual é o problema que a gente resolve, qual é o público que é atingido por esse problema em termos de tamanho e o que o nosso produto tem de melhor do que aquilo que já existe no mercado. Se eu conseguir mostrar esses três elementos de uma forma bastante contundente, eu vou ter, muito provavelmente, um bom pitch. Né? Então, algumas regras para o nosso pitch. Tá? Nosso pitch ele vai ser apresentado presencialmente, lá no final de agosto. Né? A data provável vai ser lá no dia 30 de agosto, lá na CIV. Tá? Vocês vão ter 4 minutos para fazer a apresentação de vocês, tá? Então, cada um tem 4 minutos para apresentar sua ideia de negócio. Esses 4 minutos, eles são sem interrupção, então vocês vão poder falar por 4 minutos e ninguém vai falar nada. E depois dos 4 minutos, aí sim, nós vamos ter, né, mais 4 minutos para considerações de uma banca. Então, uma banca que vai fazer perguntas para vocês sobre a ideia de negócio que vocês estão montando, tá? Então, parece pouco tempo, né? Eu tenho só 4 minutos, mas 4 minutos é bastante tempo se eu souber dimensionar bem a apresentação que eu vou fazer. E aí, lembrem que esse tempo que vocês têm não é para mostrar o produto de vocês, é para mostrar a ideia de negócio. Então, o produto é um elemento, né? Mas não é o elemento principal. O elemento principal é o modelo de negócios que vocês estão construindo. É isso que o investidor quer saber. E aí, sobre o produto de vocês, ele não quer saber os detalhes do produto. Né? Ele quer saber o que o produto de vocês faz para resolver aquele problema e o que ele faz que é melhor do que os concorrentes, do que já existe de solução no mercado. Né? E aí, isso é um dos principais pontos que vocês têm que lembrar aqui. Né? Não precisa focar excessivamente no produto, precisa focar no modelo de negócios, como esse negócio de você se sustenta, né? E é isso que faz sentido.
E aí, de novo, vou sempre reforçar, né? Sustentar o negócio não necessariamente é enriquecer e ter lucros, né, para a gente ganhar muito dinheiro. Pode ser sustentar o negócio numa perspectiva social, né? Eu vou ter um problema social, eu vou resolver esse problema olhando para como é que quem vai pagar pela solução, né? Por mais que ele não tenha uma intenção pessoal, né? Então, o pitch é esse modelo, né, de apresentação em que a gente tem a oportunidade de mostrar para o investidor que a gente tem uma ideia boa nas nossas mãos e convencer ele a aportar recursos para a gente, né? E aí eu gosto de trazer, né, uma citação aqui das pessoas que fazem pitch, né? Se eu tiver 15 minutos para falar, eu vou precisar provavelmente de um mês de preparação. Se eu tiver 30 minutos, talvez uma semana. E se eu tiver 2 horas, então eu posso começar a falar logo agora, né? O que ele quer dizer com isso? Se eu tenho que fazer uma apresentação, eu tenho 2 horas para falar, muito provavelmente durante essas 2 horas eu vou chegar onde eu quero, né? Porque eu tenho muito tempo, muito espaço para falar, para elaborar, para errar. Se eu tenho 30 minutos, aí eu já vou ter que pensar um pouco melhor em como vai ser a minha apresentação, porque eu tenho menos tempo, né, para digredir, para falar a respeito daquilo que eu quero falar. E se eu tenho pouco tempo, eu tenho que pensar muito bem sobre como eu vou me apresentar, porque eu tenho aquele tempo reduzido para chegar ao ponto que eu quero, né? E aqui está o nosso dilema. Nós temos muito pouco tempo, então a gente precisa estar muito bem preparado com relação àquilo que a gente quer falar, já ter um roteiro montado na nossa cabeça, porque aí a gente vai ter muito mais assertividade na hora de fazer a nossa apresentação. Então, não é porque a gente tem pouco tempo para falar que a gente não precisa se preparar, bem pelo contrário. Como nós temos pouco tempo para falar, nós precisamos nos preparar muito bem, porque nós não temos como errar, né? E aí agora eu vou trazer para vocês algumas dicas, né? Um roteiro, na verdade, um conjunto de uma sequência de temas que vocês podem incluir na apresentação de vocês, que é uma sugestão, né? Uma dica de como construir o roteiro. Então, muito mais do que uma regra, né? É um ponto de partida para vocês pensarem em como construir a apresentação de vocês. Então, vocês podem alterar, mudar a ordem, enfim, incluir ou retirar elementos. O que vocês precisam é atingir aquele objetivo inicial lá que eu falei, de mostrar esses 3 elementos que são fundamentais do pitch, né? Mas como é que eu começaria um pitch, então? Né? Então, eu começo me apresentando, né? Falando da minha empresa e mostrando o que a minha empresa faz, né? Então, isso é bem importante, né? Porque as pessoas que vão estar lá provavelmente não nos conhecem, não sabem o que é a nossa empresa e a gente precisa deixar esse nome gravado na cabeça deles. Então, se vocês ainda não pensaram no nome da empresa de vocês, por favor, né? Pensem o quanto antes. Pensem como é o nome da empresa e como é que vocês querem ser vistos pelo empreendedor, pelo investidor, né? Então, olá, meu nome é Fábio, eu trabalho na agência de inovação Ux Inova e nós ajudamos a criar novas empresas. Pronto, né? Eu consegui, com sentenças bem curtas e objetivas, falar para as pessoas quem eu sou, o nome da minha empresa e o que eu faço, né? E vejam que quando eu digo o que eu faço, eu consegui resumir lá em uma expressão, em uma sentença, aquilo que é a complexidade do que eu tento criar, né? Eu crio novas empresas, é isso que eu faço, né? Eu tenho uma metodologia, eu tenho mentores, eu tenho um processo, eu tenho toda uma estrutura por trás, eu não preciso trazer isso como elemento aqui na hora de fazer a minha apresentação. O que eu preciso nessa introdução é uma frase de efeito que resuma de uma forma interessante e chamativa aquilo que eu faço, né? Então, olha, eu dizer para as pessoas que eu crio novos negócios
né, que eu ajudo a criar novos negócios, é uma forma impactante de eu me apresentar, né? Então, é bem legal a gente pensar nessa frase aí a partir de uma perspectiva do problema que a gente resolve, né? Então, o problema que eu resolvo é a falta de metodologia, dificuldade de acesso a metodologias de modelagem de negócios inovadores, e aí eu faço isso, então, ajudando as pessoas, as empresas a surgirem, né? Então, tentem pensar nisso, que frase, né, que sentença, que expressão resumiria de forma bastante interessante aquilo que a minha empresa alcança, onde eu consigo chegar, né? Olha, eu ajudo a aumentar, ou eu melhoro a eficiência da manutenção nas grandes empresas. A minha empresa resolve o problema da fome em Caxias. Enfim, frases de impacto ajudam a chamar a atenção do investidor e criam na cabeça dele uma ideia de resultado, que é bem importante, né? Porque, na verdade, o que o investidor está olhando é o problema de vocês e o resultado que vocês são capazes de criar muito mais do que o próprio produto em si, né? Porque ele sabe que na fase em que a gente está, que é essa fase de início do negócio, o nosso produto vai sofrer várias validações e várias alterações até ele chegar num produto ideal, né, naquilo que efetivamente vai resolver o problema. E aí sim, agora nós vamos mostrar o problema, né? Então, como é que eu posso descrever o problema? Eu posso descrever o problema trazendo, né, essa formulação mais acadêmica, né? Olha, hoje na cidade de Caxias do Sul existem 6.000 empreendedores e estes empreendedores não têm suporte para começar um novo negócio porque não tem conhecimento sobre a metodologia, sobre os requisitos necessários para abrir um negócio inovador, né? E nós conseguimos trazer essa metodologia para ele. Então, o problema hoje que nós temos aqui é a falta de metodologia para modelar um negócio inovador. Então, esse é o problema. Ou eu posso, se eu tenho um problema muito complexo, como é esse o caso, né? Eu posso trazer o que a gente chama de storytelling, né? O storytelling para resolver, para ilustrar o problema. Então, eu crio uma pessoa ali, que seria um cliente médio do meu negócio, e eu mostro a historinha dele com relação ao problema. Por exemplo, né? Olha, aqui eu tenho o José tem uma ideia de implementar um sensor nas fábricas que vai aumentar a melhoria da eficiência, vai melhorar a eficiência produtiva, e ele gostaria de iniciar um novo negócio. Porém, o João, sendo técnico, ele não tem ideia de quais são os elementos necessários para validar o negócio e muito menos os requisitos que ele precisa cumprir para montar uma nova empresa. Ele, por falta de acesso a essas metodologias, ele está engavetando a sua ideia. Então, eu contei a história de uma pessoa que é fictícia, que não existe, que veio da minha cabeça, mas que de alguma forma encapsula todo o problema que eu tento resolver. Então, ele ilustra o problema que eu estou tentando resolver a partir de uma pessoa imaginária. Então, trazer esse storytelling geralmente é uma forma legal de fazer o nosso investidor se relacionar com a nossa ideia, com o nosso problema, né? Então, fazer essa descrição é geralmente algo bem interessante e positivo, né? Mas se eu não quiser, se eu não conseguir pensar no storytelling, né, posso trazer um dado, uma informação que ajude a ilustrar o problema. Por exemplo, hoje em dia, cerca de 200.000 pessoas no estado do Rio Grande do Sul estão aguardando em filas para uma cirurgia eletiva e não tem uma previsão adequada de quando será marcada a sua cirurgia. Então, isso também, posso trazer uma descrição do problema de uma forma mais genérica ou trazer, né, uma descrição do problema a partir do storytelling, a partir da história de um
cliente, o usuário potencial que está vivendo esse problema no momento. Oi, essa aqui é a Maria. Maria está há 5 anos esperando por uma cirurgia eletiva para corrigir um problema no joelho e ela está na fila do SUS sem previsão de ter uma cirurgia. A última marcação teve que ser refeita porque os exames que ela fez para preparar a cirurgia estavam vencidos e por isso ela perdeu a oportunidade. Então eu ilustro a partir de uma pessoa específica qual é o problema que eu estou tentando resolver. Né? Então, qualquer uma dessas duas formas é interessante, né? Depende de como a gente dimensiona. Se eu vou trazer o storytelling, é legal eu tentar descrever essa historinha ali, essa narrativa, de uma forma bem pensada e bem ilustrada para que as pessoas que estão assistindo consigam, né, se conectar com esse problema dessa pessoa que eu estou trazendo. Se eu estou trazendo um problema de forma mais genérica, é bom eu trazer números que ilustrem esse problema. Quantas pessoas hoje sentem esse tipo de problema no mercado? Tá? Aí, agora sim, trazer o mercado com que eu quero trabalhar, né? O tamanho desse mercado. Então, como eu falei para vocês, os investidores, muito mais do que o produto, eles se apaixonam pelo problema e pelo mercado, né? Então, se tem um problema bom nas mãos e tem um mercado bom, é uma grande chance de ter sucesso. Né? O produto depois a gente vai melhorando, mas tendo esses dois elementos, a gente já consegue despertar no nosso investidor uma atenção para ele ter uma conversa melhor com nós, que é essa a intenção do pitch, né? A gente chamar a atenção dele para ele querer saber mais sobre o nosso negócio. E aqui, então, eu vou ter que delimitar ali a minha área geográfica inicial, vocês já fizeram isso, e trazer informações que descrevam o tamanho desse mercado. Uma coisa que eu posso fazer, que é bem comum a gente ver em pitch, né, a gente fazer o modelo TAM, SAM, SOM. Né? O que é o TAM, SAM, SOM? O TAM é o tamanho total do meu mercado, o SAM é o tamanho que hoje está sendo atingido desse mercado, que compra uma solução, e o SOM é o tamanho que eu quero atingir, que eu acho que eu consigo atingir numa rodada inicial. Tá? Para ilustrar bem, vamos pegar esse problema do SUS. Né? Então, o TAM, né, das pessoas que são atendidas pelo SUS é o total da população brasileira. Então, hoje, o tamanho total do mercado é 250 milhões de pessoas que usam o Sistema Único de Saúde. Né? Agora, não é que são potenciais usuários, para ser mais preciso. Né? São todos os brasileiros são potenciais usuários do Sistema Único de Saúde. Mas nem todos os brasileiros usam o Sistema Único de Saúde, então eles não são o tamanho atingido ou que realmente recebe o serviço, que seria o SAM. Né? Então, o SAM é a parcela do mercado que recebe aquele serviço, que usa efetivamente esse serviço ou que adquire alguma solução para aquele problema. Então, vamos colocar ali que das 250 milhões de pessoas que usam os serviços de SUS para consulta médica, que poderiam utilizar os serviços do SUS para consulta médica, 150 milhões usam. Então, o tamanho atingível desse mercado é 150 milhões, né, de pessoas. E aí, eu acho que eu consigo resolver o problema de 2% disso. Né? 2% disso já dá 3 milhões de pessoas, né? Ou melhor, 30 milhões de pessoas. Então, já é um mercado bem grande para eu conseguir atingir. Né? Vamos deixar mais reduzido aí, porque eu acho que eu peguei um exemplo talvez grandioso demais, né? Então vamos olhar essa questão que eu estava trazendo para vocês antes, das pessoas que querem atingir, que querem resolver o seu problema de fundar uma nova empresa. Então, hoje eu tenho no mercado de Caxias do Sul 6 mil potenciais empreendedores, 6 mil pessoas que querem abrir um novo negócio e não sabem como. Desses 6 mil, eu tenho 2 mil pessoas
que estão efetivamente procurando uma solução, ou no Sebrae, ou fazendo um curso, ou alguma outra forma de empreendedorismo. E dessas 2.000, isso é o SAN, né? Então, o TAN é os 6.000, o SAN é os 2.000, e eu pretendo atingir 10% disso, então eu acho que eu vou atingir 200 pessoas na minha rodada inicial de negócios. Então, esse é o modelo TAN Samsung que funciona muito bem no pitch, né? Trazer todo o mercado potencial, todo mundo que conseguiria usar o serviço ou que sofre daquela dor que eu apresentei lá no início, eu trazer qual é o tamanho do mercado atual que usa alguma solução para aquele serviço, ou que usa meus concorrentes, ou que resolve esse problema de alguma forma, e desse mercado todo, qual é o percentual que eu acho que eu consigo atingir, né, que seria o som. Tá? Então, dados que ilustrem este mercado são sempre muito bem-vindos. Né? Ou então eu posso pegar, assim, se eu trabalho no modelo business to business, né, vamos pensar que eu vou criar uma solução para supermercados. Né? Então, na região da Serra Gaúcha existem atualmente 15.000 mercados e supermercados e mercados de bairro inscritos com CNPJ. Desses 15.000, 10.000 adotam uma solução de sistema informatizado para registrar suas compras. E eu pretendo ter como clientes 2% disso. Então, eu vou ter 2.000 clientes que eu quero atingir nesse primeiro momento. E aí, se eu coloco isso, né, 2.000 clientes, eu vou poder fazer, inclusive, uma projeção de receita no momento futuro. Olha, assim, 2 anos eu pretendo atingir 2.000 clientes e eu vou ter uma receita recorrente de, sei lá, R$500 por cliente, já dá para ter uma ideia de faturamento potencial no futuro. Então, esse cálculo é legal de a gente fazer. Bom, depois disso, então, eu vou apresentar aí sim a minha solução, o que eu acho que vai fazer sentido para os meus consumidores, que resolvem o meu problema de uma forma nova ou diferente em relação àquilo que já está sendo feito no mercado. Então, o que eu estou criando? Qual é a minha solução? E aí é que é legal trazer protótipos, frameworks, trazer fluxogramas, telas, se eu estou lidando com o aplicativo. Né? Então, como é que a minha solução vai se apresentar? E, de novo, eu não preciso aqui apresentar os detalhes da solução, não preciso falar ponto por ponto do produto que eu estou criando. O que eu tenho que apresentar aqui, o reforço que eu tenho que fazer, é de que forma a minha solução resolve com alguma melhoria ou com algum grau de inovação aquele problema, e isso diferente de outras soluções que já existem no mercado. Então, quais são as soluções que eu estou apresentando que são melhores para um determinado grupo de consumidores em relação ao que já existe no mercado. Então, quando vocês trazem a solução de vocês aqui, tragam aquilo que vocês fazem que é melhor do que o que já existe no mercado. Olha, a minha solução é um projeto de 12 semanas em que eu ajudo as pessoas a modelarem o negócio nos 3 principais critérios que precisam ser avaliados na modelagem financeira, prototipagem do produto e no Canvas do modelo de negócio, e que é muito mais efetivo do que os demais. Então, isso é o que eu tenho que mostrar. Não preciso mostrar o que as pessoas fazem semana a semana, não preciso falar de que existem mentorias. O que eu preciso falar é o que eu consigo fazer que é melhor do que os outros, que é diferente e que pode atingir de forma significativa um público potencial. E aí sim, a gente apresenta o modelo de negócios. Como é que a gente ganha dinheiro com isso? Como é que a gente sustenta a nossa ideia? Né? Então, aqui eu vou trazer modelo de monetização, né? Se eu vou cobrar por mensalidade, se eu vou cobrar por venda única, qual é o valor que eu pretendo cobrar, se eu vou sustentar o meu negócio de outra forma, por meio de publicidade, de venda de dados. Então, aqui é um momento de a gente mostrar como é que é o nosso processo de venda do nosso produto,
né? E também mostrar como é que a gente vai agregar as parcerias necessárias para fazer esse negócio funcionar, né? Então, se eu preciso de alguém, de algum fornecedor que é importante para mim, se eu preciso me integrar com o poder público ou com outras áreas. Então, como é que a gente ganha dinheiro e mobiliza os nossos fornecedores para sustentar o nosso negócio. Depois disso, tragam quem já faz algo parecido, né? Então, contra quem vocês estão competindo no mercado, né? No que vocês são melhores, quais são as vantagens competitivas que vocês têm, né? Então, aqui é bom mostrar contra quem você está competindo, né, de forma clara, e quais são as vantagens e desvantagens que ele tem. Então, às vezes dá para uma coisa que é legal fazer, né, fazer uma matriz, coloca no eixo vertical, por exemplo, preço, no eixo horizontal, qualidade, e vai colocando cada um dos competidores em um desses quadrantes aí. Ou então, né, preço e qualidade talvez sejam muito batidos, mas vocês podem pegar outros critérios de análise, por exemplo, a precisão e relacionamento. E aí vocês vão colocando onde é que a empresa de vocês está e onde as outras concorrentes estão, né? Então, isso vai ajudar a ter uma ideia bem clara de como é que a empresa de vocês oferece um diferencial que nenhum dos concorrentes de vocês oferece, né? Então, deixa bem claro que você é melhor, tá? E não venham com essa questão de eu não tenho concorrente, isso é bem ruim, tá? Eu sempre vou ter algum tipo de concorrente, mesmo que seja um concorrente indireto, né? E é óbvio que se eu tenho uma ideia inovadora, eu vou ter eu não vou ter um concorrente que faz exatamente o mesmo que eu, porque eu estou trazendo uma inovação, eu estou trazendo algo que ninguém mais faz. Mas o que eu tenho que pensar aqui é quem resolve esse problema hoje de uma forma diferente de mim, né? Então, quais são as empresas hoje que oferecem soluções, ou quais são as soluções hoje que existem no mercado que são diferentes da minha, mas que resolvem o mesmo problema, né? Aí, outra coisa legal de trazer também é uma experiência, se eu já fiz algum teste, se eu já fiz alguma venda, se eu tenho resultados, né, prévios, o que eu fiz até o momento, né? E aqui é legal, inclusive, trazer exemplos de insucesso, né? Olha, eu iniciei a minha ideia com essa perspectiva. Quando eu fui ao mercado, eu fui validar e não deu certo. Eu entendi que esse não era o modelo necessário. Voltei, refiz o modelo e hoje eu estou trazendo a seguinte melhoria. Então, mostrar experiências, inclusive, de aprendizado, né? De que eu fiz uma tentativa, vi que deu errado e tentei de outra forma, também é uma maneira de eu chamar a atenção do investidor, porque ele vai ver em mim não só aquela questão do produto, mas a minha capacidade de resolver problemas e a me adaptar e receber feedback do mercado, né? Porque ele sabe que a gente precisa de muitas validações, de melhorias, até chegar ao produto ideal, né? Então, mostrar a experiência, mostrar o que eu já fiz, inclusive aprendizados que eu tive a partir de exemplos de insucesso, às vezes é bom, tá? Ou melhor, é sempre bom. Mostrar também a equipe pode ajudar, né? Então, se vocês têm pessoas que têm competências importantes, é legal trazer quem está com vocês, né? Outra coisa que eu não vou, vocês não precisam trazer, só se vocês tiverem certeza, né? É o investimento. O que vocês precisam hoje para o negócio de vocês emplacar, né? Quanto dinheiro vocês precisariam para lançar essa ideia? Né? E para que vocês utilizariam esse recurso? Em que áreas? Né? Então, uma perspectiva de investimento pode ajudar também. Né? E aí fecha com uma visão de futuro, né? Mostrando qual é o próximo passo, aonde vocês querem chegar no futuro. Né? Uma coisa legal, pense em qual é o fator wow, né? O fator que brilha o olho do investidor na proposta de vocês. E pense em como vocês podem ressaltar esse elemento. Né? Então, o wow factor aqui pode ser no problema, pode estar na solução, pode estar no modelo de negócios. Então, o que vocês têm que é brilhante em relação ao que já existe no mercado, que é diferencial. Então, pensem nesse fator wow aqui, fator
que melhora a ideia de vocês e tentem reforçar isso. Lembra também que não tem espaço para errar na apresentação, porque vocês vão ter muito pouco tempo. Então, né, se não tem espaço para errar, tem que treinar o máximo possível para chegar lá com um pitch bem pensado, bem esclarecido, né? Então, essas são as dicas que eu tenho para vocês em relação ao pitch, né? Eu vou disponibilizar agora no grupo já para vocês essa apresentação aqui, que vocês podem usar como um template, né? Mas lembra sempre que é uma sugestão, tá? Não é uma obrigação, vocês não precisam seguir esse roteirinho, assim, passo a passo. Então, ele é mais uma inspiração para vocês sobre como vocês devem construir aqui a proposta, mas vocês não precisam seguir esta forma, né? E, obviamente, depois de montar o pitch, conversem com o mentor de vocês, mostrem para ele o pitch de vocês, que isso vai ajudar também a melhorar. E treinar é sempre bom, né? Então, depois de ter o pitch feito, vai lá e faz de novo, né? Vou deixar para vocês também em seguida algumas dicas, né? Alguns pitches para vocês assistirem, para vocês terem uma ideia, né? De como montar um pitch, de como é que é a pegada do pitch, né? É legal assistir também, ver outros pitches para vocês saberem o que vocês podem esperar, tá bom? Hoje eu me passei um pouquinho, né? Falei um pouco demais, mas é importante para a gente ter uma ideia clara do que fazer lá no dia, tá? Alguma pergunta, pessoal? Fábio, só uma perguntinha bem rapidinho. O seguinte, tipo, questão de números, né? Se tu não tem dados, mas tu sabe que teus números são bem grandes, né? Tipo, no caso, é quem trabalha com agenda, né? Então seriam números que eu não teria acesso a saber quantos são essas pessoas na região, ou sei lá, no Brasil, ou no estado, né? Como é que eu poderia lidar com essa parte dos números? Boa pergunta. Se eu não tenho o número exato daquilo que eu quero alcançar, eu posso buscar uma estimativa, tá? A partir de outras coisas. Vou pegar um outro exemplo só para dar uma ideia. Pense o seguinte: eu quero saber qual é o consumo de fraldas infantis, né? Quantas crianças, qual seria projetar o consumo de fraldas infantis para o próximo ano? Não tem uma associação dos produtores de fraldas para a gente saber, né? Não tem número, eu não tenho acesso aos dados do mercado para saber quantas fraldas se compram lá por dia, por semana. Então, como é que eu poderia estimar isso? Bom, eu sei que quem usa fraldas infantis são crianças de 0 a 2 anos, tá? E eu sei que uma criança usa em torno de, vamos pegar de 6 a 6 meses, de 0 a 6 meses, ela usa em torno de 3 a 6 fraldas por dia, né? Então, eu posso pegar o número de nascimentos, e esse dado eu tenho pelo IBGE, pelo número de nascimentos, eu consigo estimar o consumo de fraldas infantis para os próximos 2 anos, né? Porque se eu pego os nascimentos dos 2 últimos anos, eu vou conseguir ter uma projeção de quantas crianças têm de 0 a 2 anos nesse próximo período, e fazendo uma estimativa aí por consumo, né, de 3 a 6 fraldas diárias, eu sei quantas fraldas vão ser consumidas. Então, eu posso não ter um número, mas eu posso estimar pela população. Quantos de cerveja, qual é o mercado de cerveja, por exemplo? Mesma coisa, eu não sei quantas pessoas, quanto se vende de cerveja, mas eu tenho dados ali que no Brasil tem um consumo de cerveja de 3 litros por pessoa, por habitante ao ano. Então, eu posso estimar na área geográfica, a gente tem na área da Serra Gaúcha 1,5 milhão de habitantes, eu sei que tenho 3 litros de consumo médio, né, per capita por ano, então eu estimo quanto vai ser consumido de cerveja no próximo ano a partir desses dados. Então, se eu não tenho dado preciso sobre aquela área, eu vou procurar isso, né? Bom, eu não sei quantas
pessoas consultam agendamento. Mas eu sei, eu consigo ter um acesso a quantos consultórios tem. Ou eu não tenho quantos consultórios, mas eu sei que tem, na região da Serra Gaúcha, tem um médico para cada 15 habitantes. Então eu já posso fazer uma estimativa, né? Só que aí eu tenho que colocar, olha, que esse dado é uma estimativa. Tá? Então, estima-se que existam 3 mil consultórios médicos na região, né? Ou estima-se que existam, sei lá, 5 mil barbearias. Então, eu uso um valor para estimar o valor que eu quero, tá, Cristian? E aí, tudo bem, vai ser uma projeção, vai ser impreciso, mas vai conter elementos próximos da realidade. Certo, obrigado, Fábio. Tenho mais uma questão que eu anotei aqui, na questão de investimentos. Tipo, tu não precisa colocar quanto tu vai gastar, tu bota só, eu preciso fazer um aplicativo, fazer marketing, fazer só assim, né? Sem dados numéricos, né? Tanto para marketing, tanto para... Pode ser, né? Exato. Então, para que você precisa dos recursos hoje, tá? Se não tiver nada, nem coloca. Mas se tiver, só para vocês terem uma ideia, nessa fase aqui de desenvolvimento dos negócios, que é uma fase early stage, né? Geralmente as faixas de investimento variam de 100 a 300 mil reais, tá? Às vezes, assim, se a ideia é muito boa, pode chegar a 500 mil. Mas, geralmente, 100 mil reais é um valor que se investe aí nesse tipo de estágio, né? E aí, bom, estou captando lá 150 mil reais. Eu quero, desses 150 mil, eu vou usar 75 mil para fazer o aplicativo, né, para criar o produto, e 75 mil eu vou usar em marketing, investir em comercializar o produto. Então, se tiver essa ideia, é legal trazer algo, mas em grandes números, não precisa trazer detalhe, né? Mas se não tiver, melhor nem trazer. Tá bom, obrigado, Fábio. Eu tenho uma pergunta também. Bom dia. Bom dia. Relacionado à apresentação, ao pitch, né? É estimado quantos minutos para a apresentação? 4 minutos. 4 minutos, beleza. Estimado não, tem que ser 4, tá? Chegou o final dos 4, a gente corta, não pode mais. Tá, beleza. E qual data exata vai ser a apresentação? Tem já ou não? A gente tem estimado dia 30, tá? De agosto. Mas aí, quando tiver fechado, a gente confirma com vocês. Vai ser lá na CIV. Tá, maravilha. Tá, eu enviei um e-mail hoje para a coordenação para confirmar essa data. Se tiver tudo certo, eu já passo para vocês. Beleza. Tá, então, e até lá a gente continua com as mentorias, tá? A gente continua melhorando os negócios de vocês. Então, a gente parou com as entregas, mas não para com o projeto. Vocês continuam melhorando, continuam os encontros com os mentores para chegar no modelo mais próximo possível do que a gente quer lá no final. Certo, então, pessoal? Certo, obrigado, Fábio. Valeu, então uma boa semana.